pensando teu amor é minha inspiração, és a luz da alvorada de uma manhã sem nuvem, o esplendor depois da chuva que floresce a terra, o sol no horizonte, a paz do entardecer, o silêncio acalma a noite e me faz adormecer. Meu Yahushua, meu Salvador, Melquisedeque me mostrou o seu imenso amor, as horas do madeiro, sozinho em meio à dor, seu sangue me salvou, um miserável pecador. Por um instante eu pude ver, perdi as forças, não sabia o que dizer. Ai, quem me dera encontrar uma palavra capaz de expressar o que eu sinto, agradecer. Meu Yahushua, meu Salvador, minha vida em teu altar, inteiramente ao seu dispor. Não encontro neste mundo razão para viver. Se preciso, entrego tudo, só não posso te perder. Razão da minha vida, minha existência, princípio, meio e fim de todos os meus sonhos, força da fé que pulsa no meu coração, pensando teu amor é minha inspiração, és a luz da alvorada de uma manhã sem nuvem, o esplendor depois da chuva que floresce a terra, o sol no horizonte, a paz do entardecer, o silêncio acalma a noite. Olá, nação, tudo bem com vocês? Que bom, estamos aqui mais uma live do meu, do seu, do nosso canal. Essa live aqui, nação, vai ser uma live pequena, que é para vocês compartilhar aonde vocês quiserem, colocar no canal de vocês, sobre o arqueólogo Rodrigo Silva. E o arqueólogo Rodrigo Silva, ele está chamando as pessoas que não vão mais à igreja, que diz que igreja somos nós, são pessoas de estúpidas. Então, Rodrigo Silva tem a visão que quem diz que igreja são pessoas, ele está dizendo que são pessoas estúpidas. E ele diz que tem que ir para a igreja, sim, porque a igreja é coletivo de pessoas e tem que ir para a igreja. Ele falou muitas coisas, mas eu peguei um trecho dessa pregação dele, que ele fez dentro de uma abadia. E ele sabe que já tem pessoas na internet que já está denunciando que igreja
não é templo, que igrejas são pessoas. Mas ele está tentando enganar as pessoas. E eu acho que aí, quem é estúpido é esse Rodrigo Silva. Eu tinha muito respeito por ele. Continuo tendo respeito pelo Rodrigo Silva como pessoa, mas como arqueólogo ele não sabe nada. Ele é vendido para o sistema. Olha a asneira que esse cara, chamado pastor Rodrigo Silva, gafinhando as pessoas, está tentando enrolar as pessoas dentro da abadia. Escuta só o que esse cara vai falar. Como é que eu falo isso aqui agora? Se Deus manda, eu falo. Houve várias vezes que os 4 anjos de Apocalipse capítulo 7 estavam para soltar os ventos, que Deus mandou reter, porque o povo dele não estava preparado. O que nós teríamos no início do ano, que eu estava a ponto de ver o que ia acontecer para unir o globo num governo único? O Papa Francisco estava reunindo líderes do mundo inteiro. Eu acho que não é esse aqui não, gente. Calma aí, só um pouquinho. Deixa eu voltar lá e deixa eu pegar aqui direitinho. Ah, tá, é porque eu desabilitei meu Wi-Fi, né? Vou mostrar para vocês aqui como que Meu amigo, desculpe-me. Meu amigo, desculpe-me. Quem fundou a igreja não fui eu. E não existe biblicamente esse negócio que a igreja sou eu. Igreja é coletivo. Eu tenho um sermão que fala sobre isso. Falar que a igreja sou eu é tão estúpido quanto diz... Desculpa a palavra estúpido, mas gramaticalmente é estúpido, porque eclesia no grego é coletivo, vem do carralo no hebraico, é coletivo. Dizer a igreja sou eu é tão estranho como falar assim, a colmeia é a abelha. Colmeia não é abelha, colmeia é coletivo de abelha. Nada a ver, nada a ver. É por isso que eu falo que não pode dizer isso. Igreja é todo mundo junto. Percebeu? E se você pula fora com tanta facilidade, está igual a Israel. E não pense que na época eles tinham menos argumentos que você tem hoje. Olha a malandragem, olha a malandragem. Mas achava que estava dentro da espiritualidade. Eles não sentiam que estavam errados de ter uma estatuazinha de Baal em casa. Meu amigo, desculpe-me. Mais uma vez. Quem fundou a igreja não fui eu. E não existe biblicamente esse negócio que a igreja sou eu. Igreja é coletivo. Eu tenho um sermão que fala sobre isso. Falar que a igreja sou eu é tão estúpido quanto diz... Desculpa a palavra estúpido, mas gramaticalmente é estúpido, porque eclesia no grego é coletivo, vem do carralo no hebraico, é coletivo. Dizer a igreja sou eu é tão estranho como falar assim, a colmeia é a abelha. Colmeia não é abelha, colmeia é coletivo de abelha. É por isso que eu falo que não pode dizer isso. Igreja é todo mundo junto. Percebeu? E se você pula fora com tanta facilidade, está igual a Israel. E não pense que na época eles tinham menos argumentos que você tem hoje. Israel pulava fora, mas achava que estava dentro da espiritualidade. Eles não sentiam que estavam errados de ter uma estatuazinha de Baal em casa. Meu amigo... Bom, gente, então aí, primeiro vamos pegar para o ponto aqui, né? Primeiro, o arqueólogo, pastor evangélico Rodrigo Silva, ele está errado em tudo. O cara errou em tudo mesmo. E nós mostramos com a Bíblia. Bom, vamos no primeiro ponto ali, ó. Ele falou que ele não fundou a igreja. Quem fundou foi Cristo. Primeiro, a igreja não é uma instituição para ser fundada. Segundo, não existe na Bíblia nenhum momento que alguma igreja foi fundada. Isso já é uma mentira. Segundo, colmeia é coletivo de abelha? Exatamente. Se ele quis pegar esse exemplo de que colmeia é coletivo de abelha, então ele tem que entender que colmeia não é coletivo de inseto.
Então, se colmeia não é coletivo de inseto, mas da abelha específica, igreja, ela diz respeito a gentios, e não a todo mundo, como ele falou. Porque todo mundo é todo mundo, e todo inseto é todo inseto. Então, se ele está pegando que todo mundo tem que estar na igreja, porque igreja é coletivo de todo mundo, então colmeia não diz respeito só à abelha, mas todos os insetos. Então ele foi infeliz nessa colocação dele. Terceiro, o que tem a ver igreja com Israel, Rodrigo Silva? A história da igreja é uma, a história de Israel é outra. Israel vem de Sem, a igreja vem de Jafé. Igreja não são todo mundo, igreja é só o povo gentil, tanto que o Salvador, no madeiro, ele não morre pela igreja, ele não morre pelos hebreus, ele morre por muitos, e ele morreu em favor de muitos. Agora, a igreja é o povo branco que se convertia e eram em cristãos, e esses cristãos, quando estavam juntos, eles eram chamados de igreja. E eles não iam para dentro de uma igreja, eles já eram igreja quando estavam juntos. Quarto, igreja não é coletivo. Igreja é uma união de gentios que havia se tornado cristão, falamos isso ainda há pouco, mas eu quero reforçar. Quinto, igreja não é todo mundo junto, porque igreja não é templo. A palavra igreja, ela não é também como é que se diz? Ela não é um vocabulário de carral, que carral também não é hebraico, Rodrigo Silva. Tu tem que aprender muito. Carral é Yiddish. Não existe essa palavra carral no hebraico. E outra, eclésia também não é igreja. A palavra eclésia quer dizer assembleia de cidadãos livres, que era o caso da igreja, que elas podiam ser uma eclésia. Uma vez que os imperadores determinavam que um grupo de pessoas que tinham um pensamento em comum contrário aos gregos-romanos, eles podiam criar uma eclésia. Eclésia não é um lugar. Eclésia é um tipo de reunião que se fazia para determinar como que eles iriam viver como uma nação com esse novo pensamento. E a igreja teve a oportunidade de criar a sua eclésia, que quer dizer Assembleia de Cidadãos Livres. E um outro ponto importante, que o senhor disse que igreja não são pessoas, e uma hora o senhor Rodrigo Silva, uma hora ele diz que igreja não é pessoa. Outra hora ele diz que é coletivo de pessoas. O cara está mais confuso do que outra coisa, né? A vontade de enganar as pessoas é muito grande. Então, primeiro, as igrejas da Ásia, 1 Coríntios, capítulo 16, verso 19, está dizendo que igrejas são pessoas sim, Rodrigo Silva. Olha o que diz em 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saúdam, saúdam-vos afetuosamente no Senhor. Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Veja, a igreja estava na casa de Áquila e na casa de Priscila. Se igreja não são pessoas, então a prédio agora ganhou vida. Então, tudo isso que o Rodrigo Silva usou, ou ele está sendo pago pelo sistema, porque um homem inteligente desse, pelo menos parece, porque eu já tenho minhas dúvidas da ignorância, mas um homem desse, que se diz que é arqueólogo, que é pastor, que é estudado, que tem não sei quanto de prova, que já deu aula não sei aonde, que já foi em Israel, falar uma mentira, uma besteira dessa, uma coisa que até as crianças, lendo a Bíblia, sabem que não é verdade, isso só faz eu entender uma coisa aqui. Só faz eu entender que o Salvador estava certo quando ele disse: Pai, obrigado por revelar essas coisas aos pequeninos e a ocultar aos sábios e entendidos.
Então, já que você, Rodrigo Silva, é tão sábio, eu acho que você está nessa segunda lista. Que você se tornou um sábio e entendido, mas não a ponto de entender aquilo que os pequenininhos já entenderam há muito tempo. Então, dizer o que você falou, né, é complicado, né? É complicado. Escute, quem fundou a igreja não fui eu. E não existe biblicamente esse negócio que a igreja sou eu. Igreja é coletivo. Eu tenho um sermão que eu falo sobre isso. Falar que a igreja sou eu é tão estúpido quanto desculpa a palavra estúpido, mas gramaticalmente é estúpido, porque eclesia no grego é coletivo, vem do kahal no hebraico, é coletivo. Dizer a igreja sou eu... Não é. Eclesias não é coletivo. Rodrigo Silva, pesquisa de novo. Eclesia não é coletivo. Eclesia é uma assembleia de cidadãos livres. Não tem nada a ver com igreja evangélica. Eclesias não é coletivo. Um homem estudado como o Senhor dizer para mim que eclesia, uma palavra grega, ela quer dizer coletivo, não é coletivo. Ela é uma assembleia de cidadãos livres. Assembleia de cidadãos livres. E sabe o que eu acho engraçado? É que o Rodrigo Silva ele não usa a palavra. Quando se fala de igreja e de pastor, pode reparar, o Rodrigo Silva, assim como os outros cãos gulosos, chamados pastores, os abades evangélicos, ele sempre usa a Bíblia para tudo. Mas quando é para mostrar a igreja e a palavra pastor, você já viu que eles fogem da Bíblia? Como o diabo foge do madeiro? É verdade. Ele aqui não diz, olha, eu vou provar que eclesia é coletivo. Eu vou provar que o Senhor fundou a igreja. Me prova aí, Rodrigo Silva, com a Bíblia do Almeida, se alguém fundou alguma igreja na Bíblia. Porque igreja, que é igreja, ela não se funda, igreja se forma. A partir do momento que um grupo de gentios se converte ao Salvador. E eu acho que o Rodrigo Silva faltou aula na faculdade que ele fez. Né? Porque para dar pagar um micaço desse, cara, isso não é nem mico, isso é um King Kong, como diz a Andréia. Né? Então eu digo assim, ó, se o Rodrigo Silva quiser uma hora fazer uma live com o Edson, esse aí eu faço. E o Rodrigo Silva, sei lá, Malafaia, ó, mas vem com Bíblia. Não vem falando coisa da cabecinha de vocês, como tu fez aí, pegando a abelha, a colmeia, como coletivo de abelha, e você acabou de dar um tiro no pé. Porque se você vem com essa informação, que colmeia, coletivo de abelha, para comparar isso a coletivo de igreja, então tem alguma coisa errada. Porque, pelo que eu saiba, colmeia não é coletivo de todo mundo. Colmeia não é coletivo de todos os insetos. Ela é coletiva só da abelha. E igreja não é coletivo de todo mundo. Ela é coletivo só de gentios. Então, o homem pega um exemplo de uma colmeia para ele mesmo se embananar todo. Né? Quis falar bonito e acabou pagando um King Kong nas redes sociais. E essa daí, Rodrigo Silva, vai ficar para exemplo de qualquer um que quiser falar as besteiras defendendo a igreja de pedra. Primeiro, Atos 7,48. O Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens. Aonde é que você está, Rodrigo Silva, que você não consegue enxergar essa passagem? Eu nunca vi você enxergar esta passagem. Né? Então, claro que quem está cego vai ouvir vocês. Só que quando você morrer, tu vai dar conta de cada palavra mentirosa e embusteira que vocês falam para o povo dentro das abadias. Então, isso tem que ser colocado à míngua. Se o Rodrigo Silva quiser fazer uma live com Edson Silva História, no meu canal, no canal dele, se quiser fazer um ao vivo aqui, eu te convido, vou te tratar como ser humano, vou te tratar com muito respeito e educação, mas dentro do diálogo eu vou pegar pesado contigo. Mas vou lá na bucha mesmo, e com Bíblia aberta.
Eu tenho aqui N perguntas para te fazer como pastor, que eu tenho certeza que você não vai ter coragem e nem força para poder me responder aqui ao vivo. Porque eu, com certeza, você não vai vir, porque a desculpa dos teus seguidores é que você é um homem ocupado. Mas eu digo uma coisa para você. Tudo que você falou nesse vídeo, eu queria que você ouvisse de novo para ver quanto você foi ridículo. E estúpido. Porque se tem algum estúpido aqui, Rodrigo Silva, com certeza foi você. Que para falar uma besteira dessa, um homem que se diz ser estudado, eu digo uma coisa, fechando essa live, vou fechar o seguinte aqui, ó. Se é para ser estudado como você é, falando essa besteira, eu prefiro ser Mobral, mas pelo menos falando a verdade. Porque se é para ser estudado e falar isso, se vender, não dá. Um homem que já tem uma estrada dentro do Evangelho, que conhece Bíblia, que limpa a pedrinha, que é arqueólogo, que vai em Jerusalém, mente dizendo as coisas que lá não existem, e vem dizer essas besteiras sobre a igreja, dizer que eclésia é coletivo, eclesiar ou eclésia não é coletivo, mas é uma assembleia de cidadãos livres. E não quer dizer igreja. Igreja é inventado. A letra J não existia. Meu caro e amigo Rodrigo Silva, a letra J não existia no grego e não existia no latim quando eclésias já estava sendo falado. Está até em livros datados de século XVIII, século XIX. Então, você dizer para mim que igreja quer dizer eclésia, quer dizer carral, não quer dizer, porque o mesmo J que não existe para Jesus é o mesmo J que não existe para igreja. Igreja, ela não... eclésia não quer dizer igreja. Igreja foi colocado no lugar da eclésia, que quer dizer assembleia. Tanto é verdade que a instituição Assembleia de Deus sabe tanto que isso é verdade, que eles, com uma carta na manga, criaram o ministério Assembleia de Deus, para na frente, quem sabe, confundir quando as pessoas lerem que eclésia é uma assembleia. Aí as pessoas vão associar Assembleia de Deus, que é uma igreja de pedra, porque aí o teatro está feito. Então, aqui eu deixo essa live já dando oportunidade para o Rodrigo Silva, se ele quiser se reportar do que ele falou, a estupidez que ele falou, porque isso é estupidez, isso sim é estupidez, e a pior estupidez não é o que ele falou, é pensar que as pessoas são estúpidas. Então, eu já digo para vocês que estudioso e pessoas estudadas não quer dizer que elas estão com a verdade. Porque, preste atenção, os escribas e fariseus também eram estudiosos. E o que eles mais fizeram foram mentir sobre a pessoa do nosso Salvador. Valeu, nação. Tamo juntos. É isso aí. Estranho como falar assim, a colmeia é a abelha. Colmeia não é abelha, colmeia é coletivo de abelha. É por isso que eu falo que não pode dizer isso. Igreja é todo mundo junto. Percebeu? E se você pula fora com tanta facilidade, está igual a Israel. E não pense que na época eles tinham menos argumentos que você tem hoje. Israel pulava fora, mas achava que estava dentro da espiritualidade. Eles não sentiam que estavam errados de ter uma estatuazinha de Baal em casa. Meu amigo, desculpe-me. Quem fundou a igreja não fui eu.